Irmãos, o assunto que nós estamos estudando é sobre o conhecimento de Deus como forma de nos tornarmos crentes fortes, ativos na obra do Senhor. Já vimos alguns sermões dessa série, já vimos que o conhecimento de Deus, ele torna o crente forte e ativo. Se fosse, na verdade, pregar sobre o conhecimento de Deus o tempo todo aqui, nunca iríamos parar, porque o conhecimento do Senhor é inesgotável. Então teríamos sempre o que falar, teríamos sempre o que pregar para os irmãos. Mas não é possível, né? Mas já vimos alguns aspectos que temos esperado que o Senhor tenha aplicado nos nossos corações para que possamos ter reagido aos ensinos da sua palavra. Nós aprendemos que o céu domina. Nós aprendemos que Deus ele é o soberano da salvação. Ele salva quem quer. Aprendemos que o conhecimento da soberania de Deus produz em nós temor, reverência, gratidão, resignação. Aprendemos sobre a imutabilidade de Deus. Aprendemos sobre o poder de Deus, que Deus detém o poder. Aprendemos também sobre a onisciência do Senhor, que Ele sonda os nossos corações, irmãos, lá no íntimo. Ele conhece o dia de nós nascermos, conhece o dia que nós vamos partir, conhece cada necessidade nossa. Aprendemos também que Deus não é somente o Criador, mas também é o governador. Ele governa cada detalhe das nossas vidas. Nada escapa ao seu governo. Ah, essa situação que eu estou passando está fora do controle de Deus. De forma nenhuma, irmãos. Deus controla cada detalhe das nossas vidas. E hoje nós vamos falar para os irmãos sobre mais um atributo de Deus. Um atributo que ninguém gosta de ouvir. Deus, o juiz. E o texto que nós vamos basear o nosso sermão está no profeta Naum, no Velho Testamento, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Profeta Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Então diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos ler todos juntos esses dois versículos, irmãos, a uma só voz. Leiamos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém. Irmãos, esses versículos aqui falam do tribunal. Isso aqui é um tribunal legítimo. Aqui tem um juiz, aqui tem um cetro de julgamento. Aqui tem um juiz que dá sentença, um juiz que se vinga, um juiz que é cheio de ira. Eu fico pensando, se a maioria dos pregadores pudessem arrancar as páginas do profeta Naum da Bíblia, certo eles fariam. Porque fala, irmão, de um assunto que ninguém gosta. A ira de Deus, o juízo de Deus, a vingança de Deus, e Deus se vinga, toma vingança contra os seus adversários. É um assunto por demais antipático para os ouvidos do homem. E os pregadores humanistas, aqueles que gostam de agradar os seus ouvintes, eles retiram. Não rasgam, mas também não pregam. E por falta de conhecimento, o povo fica pensando que Deus é apenas amor, misericórdia, justiça, graça, bondade, e por aí vai. E ficam deitados eternamente nos seus berços esplêndidos, esperando a brisa do mar profundo chegar. E morrem e vão para o inferno, sem saber que Deus toma vingança dos seus adversários. Mas, irmãos, Deus é também juiz. Ser juiz é ter capacidade e autoridade de exercer o juízo. É o ato de julgar. E o que é julgar? Julgar
é medir a verdade dos atos e dos fatos de acordo com um padrão. Eu sempre fico pensando em construção. Na construção, a gente manda o pedreiro fazer a parede e depois a gente passa a linha e o prumo. A linha ela mede o alinhamento horizontal e o prumo mede o alinhamento vertical. E Deus ele faz tudo isso conosco. Ele tem um prumo, ele tem uma vara de medir. Qual é a vara de medir de Deus? É a sua lei. Aquilo que está de acordo com a sua lei recebe a aprovação dela e dele também. E aquilo que está em desacordo com a lei de Deus recebe a punição dele. Deus pune líquido e certo. Ele tem a capacidade infalível de julgar, irmãos, segundo a sua lei. E ele tem a autorização de si mesmo para julgar. Não há ninguém maior do que ele, que o autorize. Então, ele se autoriza a julgar. Deus, ele não apenas fica desgostoso quando nós cometemos um pecado. Eu cometi um pecado, Deus vai ficar muito desgostoso. Se só fosse isso, era bom. Mas além de ficar desgostoso, Deus vai além. Ele dá um passo seguinte, qual é? Ele julga. Ele julga. Não é? Então, tudo quanto é praticado fora da sua vontade, ele julga. Porque ele tem autoridade sobre todos nós para julgar. Então, ele julga porque exige que os homens procedam de acordo com a sua lei. Você tem que proceder de acordo com a sua lei. Se você não proceder, ele vai julgar. Ele julga também porque a sua santidade assim o exige. Irmãos, olha, todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, sabe o que é que nós fazemos? Ferimos a santidade de Deus. Todas as vezes. Qualquer pecado, por menor que seja, nós cometemos, então ferimos a santidade de Deus. E quando a santidade de Deus é ferida, sabe o que é que acontece? A sua ira é despertada. E quando a sua ira é despertada, aparece o quê? O juízo. Aparece o juízo. Porque Deus não pode deixar a culpa ficar sem castigo. Absolutamente. Porque ele é zeloso pela sua santidade. Se a sua santidade fosse ferida pelo procedimento pecaminoso nosso, e ele não tomasse nenhuma providência, então ele não seria santo. Ele não é santo, não. Ele não toma providências contra o pecado. Mas não é assim, irmãos. Por isso que ele está sempre a julgar. Porque os homens estão sempre a pecar, a errar, a transgredir a sua lei. Então o juízo de Deus começou a se manifestar sobre os homens logo após a queda. E não mais parou. Até o dia de hoje, o seu juízo é líquido e certo sobre os homens. Todo dia acontece. Todos os instantes, Deus está a julgar. E tem mais, estabeleceu um dia em que há de julgar definitiva e totalmente todos os atos de todos os homens, sem exceção, que é o dia do juízo final. A partir daquele dia, nenhum ato permanecerá sem ter sido julgado, definitiva e finalmente. Então, por que então Deus julga parcialmente e não definitivamente? Por que é que ele só marcou um dia final para julgar definitivamente todos os atos? E no passado tempo, ele julga parcialmente. Por que isso? Por que é que os nossos atos não são julgados todo dia, à medida que são praticados? Nós precisamos relembrar uma coisa. Que a punição merecida por causa da queda, vimos até hoje de manhã, a punição merecida por conta daquela queda era a fulminação instantânea dos nossos pais, Adão e Eva. Eles deveriam ter morrido fulminados ali. Líquido certo, irmãos. Morria fisicamente, morria espiritualmente, como aconteceu, e deveriam ter ido para o inferno imediatamente. Mas não. Deus não fez dessa forma. Deus não os julgou definitivamente, mas ele julgou parcialmente. E isso aconteceu porque Deus tinha planos, só por isso. Deus tinha planos, ele tinha propósitos para cumprir através daqueles dois, Adão e Eva, daquele casal. Assim como ele tem planos e propósitos para cumprir através de nós, de cada um de nós. E também através de todos os ímpios, aqueles que estão aí fora. Deus também, ele é paciente. Ele tem uma paciência de Jó. Aliás, Jó tem uma paciência de Deus. Então ele é muito paciente. Tanto sobre aqueles que vão se salvar, como para com aqueles que vão se perder. Então jamais pensemos, irmãos, jamais cometamos o erro de pensar que o juízo definitivo de Deus não ocorre porque Deus está fazendo vistas grossas para o nosso pecado. Ele está fazendo vistas grossas. Ou porque ele acha que o pecado, alguns pecados que cometemos, não são tão graves assim que mereçam uma punição definitiva. Não pensemos dessa forma nunca, irmãos, nunca. A paciência de Deus
e os propósitos que ele tem a cumprir através das suas criaturas são os motivos principais pelos quais o seu juízo total sobre os homens não é aplicado. É por causa dos seus propósitos e da sua paciência que Deus não julga definitivamente todos os nossos atos. Nada mais o impede, nada mais, absolutamente nada. Deus considera que qualquer pecado é suficiente para levar um homem a receber a pena máxima, a pena capital, que é a morte eterna, imediatamente, tão logo cometa. Imagine se Deus agisse dessa forma. E é exatamente essa forma que merece. Essa forma chama que Deus age dessa forma. Mas ele não age. Ele não age. Deus, ele odeia o pecado em todas as suas formas. Deus é absolutamente santo, impecável, perfeito, não tolera transgressões. Por menor que sejam, irmãos, por menor que sejam. Ele é puro, imaculado, não possui nenhum aspecto em trevas, tudo nele é luz. Definitivamente, Deus não pode suportar o pecado, a transgressão. Os homens ímpios, atolados no pecado, homens que amam o pecado, pois Deus os odeia. Deus os abomina, porque o Senhor abomina quem? O perverso. Provérbios 3:32, o Senhor abomina o perverso. Não deixemos nos enganar por aquele falso provérbio de que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Isso não é verdade. Deus odeia o pecado e odeia o pecador, não convertido. O pecador incrédulo, o pecador que ama o pecado, Deus tem verdadeira ojeriza, verdadeira repugnância. Ele não suporta nenhum nem outro. Ele é juiz. Ele tem ódio ao pecado. Por isso ele julga com retidão, julga com equidade, com justiça. Deus só odeia o pecado e ama o pecador num caso. Os irmãos sabem qual é o caso? Que caso é? No caso do pecador convertido. No caso do pecador convertido, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mas o pecador convertido é aquele que peca, não tem prazer no pecado, e quando peca, ele logo se entristece e, compungido, ele confessa o seu pecado. Ele confessa o seu pecado e pede o perdão ao Senhor. Então Deus ama o pecador convertido e odeia a sua prática. Por isso que julga, por isso que disciplina. A nossa postura, irmãos, portanto, para com esse atributo de Deus, como juiz, deve ser o temor, a reverência, a repugnância ao pecado, o horror ao pecado. Thomas Goodwin pronunciou, irmãos, um sermão certa vez sobre o horror ao pecado. E ele percebeu, de acordo com, depois do seu sermão, e os crentes próprios dando testemunho, e os crentes disseram, pastor, até eu ouvir esse sermão, não tinha horror ao pecado. Eu tratava o pecado como uma coisa de somente. Eu até gostava de muitos pecados que eu praticava. Crentes dizerem uma coisa dessa. Eu até gostava de muitos pecados que eu praticava. Mas esses pecados que você gosta, que você pratica como crente, Jesus morreu por eles, irmãos, porque eles são horrorosos diante de Deus. Então a nossa postura deve ser de horror ao pecado. Nós somos devedores de correr léguas e mais léguas de distância para longe de qualquer forma de pecado. Porque Deus vai julgar e julga cada um dos pecados que nós cometemos. Deus julga. Nós veremos mais detalhadamente 3 aspectos de Deus como juiz. O primeiro aspecto que nós vamos ver nessa noite é que o juízo de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito, absolutamente perfeito. Em segundo lugar, que Deus julga os ímpios. E em terceiro lugar, que Deus julga os crentes. Deus julga os crentes. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é perfeito. A cadeia é a seguinte: Deus é santo, separado de todas as coisas que são impuras. Deus é puro. O pecado do homem agride a santidade de Deus. Quando a santidade de Deus é agredida, surge o seu furor, a sua indignação, a sua ira, que por sua vez toma providências executando o quê? O juízo. Portanto, santidade agredida, ira manifestada, juízo executado. Santidade agredida, ira manifestada, juízo executado. Então, o elo que fica entre a santidade agredida e o juízo executado é a ira de Deus. É a ira de Deus. Então, a ira de Deus é que move o juízo. A essa altura, nós vamos fazer uma pequena incursão sobre esse assunto da ira de Deus. É outro assunto que as pessoas não gostam de ouvir, mas que o nosso compromisso é sempre falar a verdade do Senhor.
Irmãos, a maioria esmagadora dos crentes ou dos homens se apavora diante da ira de Deus. Considera um atributo pelo qual devam pedir desculpas ao povo. Vocês desculpem aí, viu, por conta da ira de Deus. As pessoas agem dessa forma. Gostariam que não existisse a ira de Deus. Gostariam que não existisse essa coisa no caráter de Deus. Consideram um atributo terrível demais. Consideram uma mancha no caráter divino. Estão longe de enxergá-la com bons olhos. Não gostam de pensar nela e muito menos de falar sobre a ira divina. Outros consideram que a ira de Deus é uma severidade terrificante demais. E que falar sobre ela, como eu tenho um pastor amigo que diz, olha, não traz benefícios práticos nem teóricos para crente nenhum. Falar sobre a ira de Deus, qual é o benefício que vai trazer para as pessoas? E outros ainda consideram que a ira de Deus não é coerente com o seu amor, com a sua bondade. É totalmente incoerente. É contraditório. Não pode. Você falar sobre o amor de Deus e depois falar sobre a ira, são duas coisas que não podem existir no caráter de Deus. Alguns pensam dessa forma. E por isso eles excluem totalmente dos escritos, das pregações. Então pensar dessa forma é concluir que a ira de Deus é pecaminosa. Se você pensa dessa forma, você normalmente ou obrigatoriamente vai chegar à conclusão de que a ira de Deus é pecaminosa. Mas a verdade, porém, é que as escrituras não fazem o mínimo esforço ou o mínimo movimento para ocultar essa estrondosa verdade da ira de Deus. Nas páginas da Bíblia, nós poderemos encontrar, irmãos, a ira de Deus de capa a capa. A Bíblia, ela poderia ser chamada de o livro da ira de Deus. Vamos ler o livro da ira de Deus? Ela está repleta de narrativas, né, interessantes demais, que falam só sobre a ira de Deus, sobre a justa retribuição divina, desde a maldição e expulsão de Adão e Eva lá do Jardim do Éden, até, irmãos, a derrota da Babilônia, no grande tribunal de Apocalipse 17, 18 e 20, os capítulos. Então o assunto da ira de Deus, ele é claramente usado sem qualquer inibição pelos escritores bíblicos, todos sem exceção. Aqui Naum, profeta menor, ele abre a boca e não quer nem saber. O Senhor é Deus zeloso, o Senhor é vingador e cheio de ira. Por que devemos nós então sentir tal inibição de falar? Porque nós nos sentimos obrigados a ficar silenciosos sobre esse assunto. Quando surge e nos apressamos até a abafá-lo. Não, abafa esse assunto aí. Conversa sobre isso, porque isso é pesado. Evitando discuti-lo. Deus não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Vamos abrir Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 39 a 41. Deuteronômio 32, versículos 39 a 41, diz assim. Deus falando, irmãos, Deus falando. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, eu juro, né? Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Retribuirei aos que me odeiam. Palavras ditas pela boca do próprio Senhor. Então, a ira que move o juízo de Deus é também uma das perfeições de Deus. A ira perfeita. Quando nós nos referimos à ira de Deus, devemos dizer, a ira perfeita é uma das perfeições de Deus. Igualmente a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Todos os atributos de Deus são perfeitos. Não há nele imperfeição nenhuma. E não há nele perfeição que seja menor. Não, a graça de Deus é maior do que a sua ira. Coisa nenhuma, irmãos. A graça de Deus é tão perfeita quanto a sua ira. A sua bondade é tão perfeita quanto a sua fidelidade. Tudo em Deus é perfeito. Nenhum atributo de Deus é menor do que o outro. Nenhum atributo de Deus é maior do que o outro. Tudo nele é absolutamente perfeito. Deus não poderia jamais olhar para uma criatura sua e contemplar a virtude e o vício com a mesma satisfação. Não pode.
Deus, que é a soma de todas as perfeições, ele não poderia ficar indiferente diante do pecado cometido pelos homens e negar-se de demonstrar sua severidade. Como poderia aquele que é infinitamente puro e nobre deixar de detestar, de odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus exige que haja um inferno tão real e tão eterno como é o céu. Os homens e os crentes, de uma forma geral, não todos, claro, eles rejeitam a realidade da ira de Deus, porque julgam que ela se compara com a ira humana. Nada, porém, mais absurdo. A ira humana é uma imperfeição de caráter. A ira que nós sentimos, aquela raiva, aquilo ali é um defeito de caráter que nós temos, produzido por sentimentos negativos, malignos, é movido por inveja, por sentimentos assassinos, produzida pela carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A nossa ira visa a vingança, visa a retaliação, a revanche. A maldade é destituída de razão, é destituída de senso, é atrevida, não mede consequências. Já a ira de Deus não. É santa, justa, imparcial, destituída de maldosa intenção. Ela não retalia pelo simples prazer de retaliar. Ela não inflige pelo simples prazer de infligir ou devolver a ofensa recebida de forma nenhuma. Não é por aí. A ira de Deus é uma das suas perfeições. Por isso o apóstolo disse assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. A nossa ira é da carne. Já a ira de Deus se manifesta do céu. Romanos 1,18. Então todas as vezes que a ira de Deus se manifesta, há juízo. Aliás, irmãos, o juízo só se manifesta por causa da ira de Deus, que é acionada quando a sua santidade é agredida. Então, nada, portanto, há de pecaminoso na ira de Deus. Pelo contrário, ela é destituída de qualquer mácula, de qualquer mancha, de qualquer defeito. Ela é santa, perfeita, justa. Por isso deve ser anunciada, pregada, proclamada, respeitada, temida, reverenciada, glorificada. Glorificada. Como uma das sublimes perfeições do Altíssimo. E o crente maduro ora dessa forma: Senhor, nós te glorificamos pela tua ira. Muitos crentes, irmãos, que creem na ira de Deus, acham tão pesado ainda assim o assunto, que usam outra palavra: justiça. Senhor, nós te glorificamos pela tua justiça. Eles têm medo, parece, de falar essa palavra ira. Senhor, eu te glorifico pela tua ira. Crente maduro ora dessa forma, irmãos. O juízo de Deus é então acionado por uma ira santa e justa. E por isso o seu juízo é verdadeiro, correto, justo, cabível, perfeito. Por que o juízo de Deus é perfeito? Pergunta aos irmãos. Porque é executado com autoridade, em primeiro lugar. Ele é executado com autoridade. Deus é o juiz do seu mundo. Como Criador, Ele nos possui, Ele é o nosso proprietário. Proprietário de todos os homens, viu? Crentes e ímpios. Tem o direito de dispor de cada uma das suas criaturas. Tem o direito de fazer leis para governá-las, aplicá-las, recompensando o cumpridor e sentenciando o transgressor. Nos estados modernos, nós sabemos, aqui no Brasil, por exemplo, os poderes de julgar e de legislar, eles são separados. Não é verdade? Mas no reino de Deus não é assim. Deus, ele legisla e também julga. Então o juízo de Deus ainda é perfeito, porque ele ama a justiça e a honestidade. Irmãos, eu fico pensando num juiz aí, frio, desse aí do mundo. Ele julga, ele vê, chega um caso diante dele, ele aplicando a lei, diz: você está errado, você está certo. Então aplica a lei, a pessoa vai embora, ele chama a força policial, leva o sujeito para a cadeia, pronto, terminou. O juiz humano, ele não tem ódio ao pecado cometido pelo transgressor. Ele não tem. Ele aplica a lei fria e imparcialmente. Somente. E para ali encerrou a aplicação da lei dele. Mas com Deus não é dessa forma, irmãos. Deus, ele não deixa dúvidas. A Escritura não deixa dúvida quanto ao seu amor pela justiça e ao seu ódio pelo pecado cometido. Então Deus age dessa forma. Ele odeia aquela ação cometida. Além de aplicar a lei para julgar, ele odeia a ação errada e ama a ação correta. Deus, ele é um juiz de sangue quente, como diríamos. O juízo de Deus é ainda perfeito, porque o seu tribunal é inerrante. Não há a mínima possibilidade de haver uma sentença equivocada.
uma sentença errada, uma sentença injusta. No tribunal de Deus também não há júri, corpo de jurados. Ele tem a responsabilidade, o juiz, sozinho, de interrogar, questionar, inquirir, detectar as mentiras, penetrar nos subterfúgios do caso, esclarecer a situação real, legítima. No juízo, Deus usa a sua onisciência, a sua inescrutável sabedoria, e descobre toda a verdade. Nada lhe escapa. Muito fácil para Deus julgar. Um outro aspecto pelo qual o juízo de Deus é perfeito é Ele mesmo quem executa a sentença. O juiz moderno, ele dá apenas a sentença. Aí chama a força policial, que algema o réu e o leva para a cadeia. E, às vezes, até ele dispensa a sentença, o juiz profere a sentença, mas não há força policial para prender o criminoso. Ou, às vezes, quando prende o criminoso, ele escapa, ele faz um túnel por debaixo da terra e escapa. Na verdade, quer dizer, uma é a força judicial e outra é a força policial. Mas com Deus não. Ele julga e depois ele executa a sentença. Não há a mínima possibilidade de o condenado deixar de sofrer a penalidade que Deus impõe. Não há. O juiz, ele não aceita suborno. Deus é um juiz que não aceita suborno. Ele não julga pela aparência. Fulano aí é bonito. Vou dar uma maneirada no caso dele. Fulano aí é meu amigo, eu vou aliviar o caso dele. Fulano aí é rico, eu vou ajeitar. Ele não julga pela aparência, de forma nenhuma. Ele não favorece o rico por ser rico, nem favorece o pobre por ser pobre. O rico e o pobre, eles serão julgados independentes da sua condição social e financeira. Deus não julga, irmãos, considerando o réu, de forma nenhuma. Ele julga considerando o triunfo da justiça. Por tais motivos, o juízo de Deus é absolutamente perfeito, invariavelmente perfeito. E em segundo lugar, Deus, ele julga os ímpios. Deus, ele julga os ímpios. Olha, não há situação mais desgraçada na face da terra do que a situação dos ímpios. Os ímpios que nós chamamos são aqueles que não creem. Os que não creem vivem na impiedade. São impiedosos, é o contrário de piedoso. Eles não creem na palavra de Deus, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não dão ouvidos à palavra de Deus, eles rejeitam autoridades, rejeitam advertências, rejeitam os pregadores da palavra de Deus. Não se dão por avisados, não creem em Deus como juiz, não creem que Deus julga. Eles sempre ouviram, até dos próprios pregadores evangélicos, que Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é ajudador, Deus é aquele que ama, é aquele que nos compreende. Compreende as nossas fraquezas, os nossos pecados. Enfim, eles vivem como se Deus não existisse. No entanto, todos eles estão na rota de colisão com a tempestade assoladora do juízo de Deus. Todos eles, sem exceção. Quando lhes falamos sobre o juízo de Deus, eles rejeitam. Rejeitam imediatamente. Fecham a cara, balançam a cabeça, numa recusa clara de que essa ideia que você está apresentando é absurda. Dizem que esse Deus é um Deus medieval, aquele Deus pintado pela caricatura medieval, um Deus de chifre, com aspecto irado, com ar indignado o tempo todo, que os religiosos da época descreveram para atormentar as consciências dos fiéis da época que estavam esvaziando as igrejas, e por isso a igreja oficial estava perdendo seu poder político e até militar. Então foi pintado aquele Deus. Então o que o homem moderno tem de entendimento a respeito da ira de Deus é aquele Deus indignado medieval, da Idade Média. E essas informações todas na mente, que eles adquirem nos livros de história geral, e quando entram no templo e ouvem aquela mensagem, confirma tudo que eles, que os livros de história lhes dizem. Realmente Deus não é aquilo que a Idade Medieval pintou, não. Deus é amor, é paz, é só isso. Então a única reação deles é um sorriso bem grande nos lábios, a continuação na vida pecaminosa, prosseguimento na estrada larga, que conduz para o inferno. É a reação deles, infelizmente. Então, dessa forma, multidões inteiras são julgadas a cada instante. Deus não quer nem saber se ele está enganado ou não.
Eles não são indesculpáveis. Infelizmente não são. Então são julgados a cada instante e condenados pela justiça divina, que não pode deixar a sua santidade ser desrespeitada sem que a sua ira seja despertada. Mas as Escrituras mostram com fartura o atributo do juízo de Deus sobre os ímpios. Abraão perguntou, Gênesis 18, 25. Primeiro livro da Bíblia, irmãos, o atributo da justiça de Deus ele permeava a cabeça de todos os escritores bíblicos, de todos os crentes. Gênesis 18, 25. Abraão dizendo a Deus, vejam lá, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Veja essa expressão, o juiz de toda a terra. Abraão tinha esse conceito, desse atributo maravilhoso e terrível do nosso Deus. Juízes, alguns livros na frente. Os amonitas oprimindo os israelitas, e o juiz Jefté entrou em ação e disse o seguinte, Juízes 11, 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. O Jefté está dizendo. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O Senhor, que é juiz, veja essa expressão, atenta, irmãos. O juiz de toda a terra, disse Abraão. E o juiz Jefté aqui, o Senhor, que é juiz. Eles tinham o conceito pleno e claro que Deus era juiz. E Davi também no Salmo 75, livro dos Salmos, capítulo 75, versículo 7. Vejam que expressão clara, inconfundível. Asaf disse assim, Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. A um abate, a outro exalta. Vejam os irmãos que os verbos estão todos no presente. A um abate, a outro exalta. No máximo, irmãos, nos púlpitos das igrejas evangélicas, o que se prega sobre o juízo de Deus é que vai ser no último dia. Só se fala no juízo final. Só o final. Mas no dia a dia não. Estamos no tempo da graça. É só graça, graça, graça pura. Juízo só no dia final. Mas Asaf está dizendo, Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Isso é presente, irmãos, um indicativo mais. No Salmo 82, versículo 8. Asaf era um salmista que tinha um forte senso de justiça. Ele disse, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. E Hebreus 12, lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23 diz assim. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse não é um assunto apenas de ameaça, um assunto apenas teórico, de forma nenhuma. A Bíblia apresenta em cada página da história da salvação a realidade do julgamento divino. Deus, ele julgou Adão e Eva, julgou. O que foi que ele fez? Expulsou-os do paraíso. Expulsou-os do jardim. Amaldiçoou a vida na terra. Lá no capítulo 3 de Gênesis, pode ler. Deus expulsando, julgando. Por causa dessa maldição, a morte, tanto física como espiritual, ela foi imposta a Adão e Eva. E pior, passou a todos os descendentes. Já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus julgou o mundo corrompido nos dias de Noé, enviando o dilúvio, irmãos, para destruir a humanidade inteira. Capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis, Deus julgou o mundo. Já julgou no passado. O dilúvio caiu e todos pereceram. Todos sem exceção, velhos, jovens, mulheres grávidas, pessoas doentes nos hospitais, velhinhos na fila do INPS, todos morreram. Meninos, meninas, crianças, bebês. O juízo caiu sobre todos, sem exceção, sem exceção. Havia criança que tinha acabado de nascer, quando começaram a cair os primeiros pingos do dilúvio. Criancinha, um pacotinho, cabia numa caixa de sapato. Enfatizo as crianças para mostrar aos irmãos que todos nascemos na iniquidade, que somos por natureza filhos da ira.
Por isso o juízo de Deus é santo, justo e perfeito. Deus julgou as 2 cidades da planície, Sodoma e Gomorra, estudamos recentemente no livro de Gênesis, destruiu-as completamente por meio de uma catástrofe vulcânica. As larvas começaram a explodir e tomar a cidade toda, e as pessoas morrendo, e Ló fugindo. Ele, a esposa e 2 filhas, e a esposa se atrasando, e as larvas a tomaram, e a petrificaram. Só 3 pessoas se salvaram dessa catástrofe, Ló e as suas 2 depravadas filhas. Por que foi que elas não morreram? Porque Deus resolveu estender a sua paciência sobre elas por mais algum tempo. Só por isso. E quer dizer que as criancinhas que existiam em Sodoma e Gomorra também foram tragadas no vulcão de uma forma justa da parte de Deus? Foram sim. De uma forma absolutamente justa. Porque todos nascemos culpados. Deus julgou os egípcios mandando 10 pragas. Cada uma pior do que a outra. 10 pragas. Exatamente como ele havia ameaçado. Ele disse, olha, disse a Moisés, a Abraão, eu vou chamar vocês vão ser uma grande nação, vocês vão para o cativeiro do Egito, e vocês vão passar 400 anos escravos lá. E no final dos 400 anos eu vou libertar vocês. Mas eu julgarei as gentes a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. Está lá em Gênesis 15, 14, quem quiser conferir depois. Deus julgou os israelitas incrédulos e ímpios dentre todo o povo, porque adoraram o bezerro de ouro. E usou os levitas, os filhos de Levi, para executar o juízo, irmãos. Olhe, num dia, numa manhã só, de 6 da manhã a meio-dia, os levitas mataram, dentre os incrédulos e rebeldes de Israel, 70 mil homens. Deus julgou Nabucodonosor e Belsazar, ambos por impiedade. 2 reis terríveis. A Nabucodonosor, conhecemos a história, pregamos recentemente, e um pecado menos hediondo do que o de Nabucodonosor, de forma nenhuma, mas porque Deus não lhe otorgou oportunidade de arrependimento, nem de correção. Estava numa festa, 1000 convidados, todos os utensílios do templo de prata e ouro estavam sendo usados, festa para 1000 concubinas, e estava aquela orgia nefanda, como diz o nosso hino. De repente uma mão escrevendo na parede. Passou de ti o reino, Belsazar. Naquela mesma noite, ele morreu. Foi fulminante o juízo de Deus sobre ele. E Nínive, irmãos, Nínive, a grande Nínive, capital da Assíria. Um país fora dos limites de Israel, fora da aliança de Deus com Abraão. Um país que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Um país gentio. Veio o profeta Naum profetizar sobre ela. Quando Naum profetizou, irmãos, foi num tempo que estava completando 100 anos de outro fato. Foi o que aconteceu 100 anos antes. 100 anos antes, quando a cidade estava mergulhada no caos moral e espiritual, e a despeito de ser uma cidade que não estava dentro dos limites da aliança da graça de Deus com o povo de Israel, era um país estranho. Sem nenhum vínculo com o Deus da aliança, o profeta Jonas foi destacado para anunciar o juízo. Jonas, vá lá na grande Nínive e anuncie que eu vou destruí-la. Aí Jonas negou-se, foi para Tarsis, conhecemos a história, foi para o fundo do poço e voltou. Quando voltou, foi para Nínive com a cabeça baixa e começou a pregar. E ainda 30 dias, 60 dias e Nínive será subvertida. Nínive vai ser subvertida. E os ninivitas começaram a se arrepender. E houve um jejum geral, até as galinhas entraram no jejum. Os animais se arrependeram no pó e na cinza. E Deus suspendeu, entre aspas, o juízo que havia anunciado. Então a cidade se arrependeu e Deus não a destruiu. Passaram-se 100 anos. E a cidade voltou ao mesmo caos moral e espiritual. Naum agora é destacado para anunciar-lhe de novo o juízo. Outro juízo. Que aconteceu agora sem misericórdia. O toque da trombeta inicial do juízo de Deus foram essas palavras que nós acabamos de ler. O Senhor é Deus zeloso. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então as narrativas do juízo divino não estão confinadas apenas a essa coisa do Velho Testamento. Será que é? Só do Velho Testamento? No Novo Testamento, irmão, semelhantemente, o julgamento caiu sobre os judeus que rejeitaram Cristo.
Jesus disse assim, olha, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Mateus 21, 43. O juízo de Deus também caiu sobre Herodes pelo seu orgulho. A Bíblia diz, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, o povo bajulador, isso é a voz de um Deus, não é voz de homem? E Herodes se encheu de glória. E a Bíblia diz, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus. E comida de vermes expirou. Isso é o juízo de Deus. Isso está em Atos 12. Outro que sofreu duro juízo de Deus foi Elimas. Paulo chegou lá na ilha do naufrágio e começou a pregar o procônsul Sérgio Paulo, homem que estava sedento da palavra de Deus. E ele tinha um secretário chamado Elimas. E Paulo pregando e Elimas se opondo à pregação de Paulo. Vamos abrir esse texto, é Atos 14. Atos capítulo 13. A partir do versículo 4 até o 12. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora Isaí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo só por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado, não com o juízo de Deus, mas com a doutrina do Senhor, que Paulo havia exposto. Isso aqui, irmãos, é o juízo de Deus, em pleno Novo Testamento. Eu expus aqui apenas alguma seleção dos incontáveis casos de julgamento que a Bíblia contém. Mas, irmãos, olha, há uma dificuldade muito grande da nossa parte em entender que o intervalo de tempo compreendido entre a queda lá no Éden e o último dia, esse lapso de tempo aí é um lapso de tempo de juízo. Nós não podemos esquecer disso. Desde a queda até o julgamento final do último dia, esse tempo todinho compreendido aqui é um tempo de juízo. Nós nunca podemos nos esquecer disso, irmãos. Nunca podemos. Olha, tudo aquilo que não vier sobre nós em forma de juízo é mero favor. É mero favor de Deus. É legítima graça. É pura misericórdia. Olha, tudo que deveria vir sobre nós era apenas juízo e juízo e juízo e nada mais. Ou não era? Todos somos contaminados pelo vírus daquele merecimento. Deus me dá mais do que eu mereço. Não é? Nós somos contaminados por esse vírus. É o vírus do merecimento. E por isso reclamamos tanto. E reclamamos e murmuramos. E reclamamos de barriga cheia. Se tudo que deveríamos receber era o juízo de Deus, então nossa vida deveria ser uma exaltação só, constante, ininterrupta, pelas muitas benesses que recebemos da divina mão. Mas não tem sido esse o nosso comportamento. Parece até que estamos mal acostumados. Somos como meninos mimados. A palavra, no entanto, nos adverte: olha, Deus te pedirá contas. Deus te pedirá contas. Eclesiastes 11:9. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Imagine, irmãos, cada um tem uma obra cabeluda, um pecado cabeludo, cada um de nós. Pois esse pecado horrível, um dia vai ser declarado. Um dia vai ser exposto. E vergonhosamente nós precisamos baixar as nossas cabeças. Eclesiastes 12:14. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Como é triste a situação dos que não creem. Como é triste andar em trevas, né? Diz o nosso hino.
Pedro disse assim: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde é que vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. 1 Pedro 4,18. Onde é que vai? Meu Deus do céu. O ímpio sofre os juízos de Deus na carne, nas finanças, na saúde, na vida social, na vida comercial, na vida íntima. Deus os atormenta de dia e de noite. O Salmo 146:9 diz que o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor transtorna. Eles não dormem em paz. Eles não dormem em paz. Eles não têm sossego. Eles gastam o tempo todo maquinando o mal. São angustiados. Não têm paz com Deus. As suas consciências martelam, acusam de dia e de noite. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57:21. O juízo de Deus é perfeito. O juízo de Deus é sobre os ímpios. E em terceiro lugar, o juízo de Deus é sobre os crentes também. Sobre os crentes. Não, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas nós não estamos falando de condenação. Estamos falando de julgamento. Pensar que Deus não julga, ou julgará os crentes, é ser menino na fé. É estar tomando leite como criança. E creio que não é o caso de nenhum de nós, irmãos. Espero que assim seja, viu? O Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30. O Senhor julgará o seu povo. Está escrito. Importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, disse Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios 5:10. Ou ainda, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10:31. Os crentes que não têm intimidade com as Escrituras, eles descreem totalmente da doutrina do juízo de Deus. Eles pensam que os julgamentos de Deus são coisa do Velho Testamento. E que hoje estamos no tempo da graça, desconhece até que a graça começou imediatamente após a queda. Não é? Desconhece até isso. E que é por isso essa história de juízo de Deus sobre os homens, especialmente sobre os crentes, é uma história fantástica, para amedrontar mentes incautas e ignorantes, e vai por aí. Eu acredito no juízo, mas só o do último dia. E assim mesmo para os ímpios, para os crentes, de forma nenhuma. Mas, irmãos, basta ler o Novo Testamento. Superficialmente, os irmãos vão ver que a ideia do juízo, que é falada no Velho Testamento, no Novo Testamento é ampliada, é intensificada. Olha, todo o Novo Testamento contém uma certeza, que é a certeza da chegada do dia do juízo. No Velho Testamento nós não encontramos o dia do juízo. Só uma referência lá em Daniel. Mas no Novo Testamento, página a página, há uma certeza, que é a chegada do dia do juízo. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que clama o tempo todinho ao pecador. Clama contra o pecador para que ele fuja da ira vindoura. João Batista pregava dessa forma. Fugir da ira vindoura. Fujam dela. Foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem dos apóstolos. É a mensagem dos reformadores. São fartas as expressões de julgamento no Novo Testamento. O dia da ira, já viram muito essa expressão? O dia da ira, a ira vindoura. O juiz está às portas, está lá em Tiago 5:9, ele disse, o juiz está às portas. Pedro disse, Jesus está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4:5. E Paulo disse em 2 Timóteo 4:8, o justo juiz me dará a coroa. O justo juiz me dará a coroa. Ele disse aí em Atos 12, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Atos 17:31. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2:16. Deus julga parcialmente ímpios e crentes. E haverá o dia do juízo final. Assim diz a nossa confissão. Os ímpios são julgados e condenados. Os ímpios são julgados e condenados. Os que creem são julgados e disciplinados. Quando escreveu para a igreja de Corinto, Paulo exortou os irmãos a realizarem o auto-julgamento. Olha, realizem o auto-julgamento constantemente. Os pastores puritanos faziam isso. Realizem o auto-julgamento constantemente, constantemente, para evitar que Deus o faça. Porque quando Deus fizer, vai doer, vai doer. 1 Coríntios 11, vamos ver esse texto. 1 Coríntios 11, 31 e 32.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados. Estão vendo, irmãos? Somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Os que creem. Novamente. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isto é, evitaríamos o julgamento de Deus. Mas não nos julgamos. Aí vamos ser julgados. E quando somos julgados, somos o quê? Disciplinados pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Então, ambos, ímpios e crentes, são julgados com finalidades diferentes. O primeiro, quer dizer, os ímpios, é condenado. E os crentes, os que creem, disciplinados. Mas ambos passam pelo julgamento. Só e somente nesse caso é que o provérbio é verdadeiro. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus ama o pecador convertido, sim. E por que odeia o pecado na sua vida? Considera o pagamento que Jesus fez na cruz e disciplina aquele crente transgressor. No caso do ímpio, não. Seu pecado recai sobre a sua própria cabeça. E a penalidade também. Ele sofre. Deus julgou e disciplinou Moisés. Quando este feriu a rocha, Moisés, toque na rocha com a vara, com o cajado. E Moisés, indignado com o povo, feriu. Deu uma cacetada na rocha com o cajado. Por conta daquilo, não gozou o privilégio de entrar na terra prometida conduzindo o povo. Passou 40 anos sofrendo com o povo, libertou o povo e passou 40 anos à frente do povo no deserto terrível de serpentes abrasadoras. E na hora do filé, de entrar na terra que manava leite e mel, ele foi julgado, foi disciplinado. E a disciplina foi não entrar. Morreu e viu, subiu no monte e viu, mas não entrou. E Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, foram julgados por terem se insurgido contra a autoridade de Moisés. Ficaram leprosos. Moisés, e Deus só fala através de você, o povo fala também de nós. Se insurgiram contra a autoridade do irmão. E Deus os fez ficar leprosos. Deus julgou e disciplinou Davi, vimos de manhã, pelo seu adultério com Batseba, pelo seu orgulho em levantar o censo de Israel e pela sua frouxidão disciplinar no lidar com a sua família. 3 pecados básicos e terríveis que Davi cometeu. O adultério, levantar o censo de Israel pelo orgulho e conduzir mal o seu lar. Quando nasceu o garotinho, Deus levou o filho que ele teve com Batseba. Batseba foi a mãe de Salomão. O segundo filho desse casamento foi Salomão. Por conta do seu orgulho em levantar o censo de Israel, Deus mandou uma praga que dizimou numa manhã também 70 mil judeus. E por disciplinar mal os seus filhos e conduzir mal o seu lar, ele enfrentou como juiz de Deus o incesto e o estupro que o seu filho Amnon infligiu sobre sua filha Tamar. Foi julgado por Deus também e viu o assassinato do seu filho Amnon pelo seu filho Absalão. E também, por conta do juízo, viu o adultério que o seu filho Absalão cometeu com as suas próprias esposas em plena praça pública de Jerusalém. E ainda viu o rebelde e amado filho Absalão ser devorado pela espada do seu primo, que era Joabe, o ministro da guerra de Davi. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, pois Deus julgará o seu povo. Recentemente nós vimos sobre o julgamento de Jonas. Não adianta, irmão, desobedecer, vai ser julgado. E a nação de Israel, diversas vezes avisadas que se desobedecessem seriam deportados, como castigo final, por conta da desobediência. E finalmente, depois de diversas repetidas admoestações feitas pelos profetas, Deus julgou a sua própria nação, cumprida a sua ameaça. O rei do norte, Israel, caiu vítima do cativeiro da Assíria. E o reino do sul, Judá, foi deportado para a Babilônia. No Novo Testamento, Deus julgou e disciplinou Ananias e Safira. Morreram porque mentiram ao Espírito de Deus. Venderam um campo, portanto, disseram, não vendemos por tanto. Mentiram e foram disciplinados. Deus julgou os crentes da igreja de Corinto, que foram atingidos por doenças fatais em alguns casos, por causa da sua grosseira irreverência para com a ceia do Senhor.
Não temos tempo nem espaço para narrar todos os julgamentos de Deus nas páginas da Bíblia. Mas esses são suficientes para relembrar os poderosos feitos de Deus contra a impiedade, contra o pecado, contra as agressões efetuadas contra a sua perfeita santidade. E também são suficientes para mantermos sempre acesos na memória a lembrança de que Deus julga, de que Deus é juiz e que Ele é perfeito juiz. Então, irmãos, concluindo, diante do exposto, você crê no julgamento divino? Você crê em Deus como juiz? Ou será que só crê em Deus como Pai bondoso, amoroso, gracioso? Como pregam todos os falsos profetas aí fora, prometendo cura, prosperidade, tudo mais. E a doença pode ser resultado do juízo, ou você não crê nisso? E você pode orar 1000 anos. Se for resultado do juízo, só vai acabar quando a sentença terminar, quando a sentença for cumprida. Você sabe que, crendo ou não no juízo de Deus, você já foi atingido por ele? Sabe disso? Já foi atingido pelo juízo de Deus, é atingido pelo juízo de Deus e ainda será atingido pelo juízo de Deus. Será que nós não enxergamos que muitas ou quase todas das nossas dificuldades não são meras provas, mas são legítimas disciplinas por causa do justo juízo de Deus sobre nós? Nós somos prontos para dizer que toda dificuldade que passamos é resultado da provação. Eu estou sendo provado. Por quê? A dificuldade que eu estou passando não pode ser, é uma provação. Mas só temos palavras para dizer provação. Nunca somos honestos para dizer, pode ser provação, mas pode não ser. Pode ser juízo, pode ser disciplina. Na maior parte dos casos é pura disciplina mesmo, irmãos. Vou logo dizendo para os irmãos. E principalmente se tratando de crente reformado. Olha, irmãos, ser reformado. Isso é uma mensagem que sempre ecoou nas igrejas reformadas do mundo inteiro. Ser reformado. Crer nas poderosas doutrinas da soberania de Deus. Sem nem fazer cara feia, como é o caso dos irmãos. Sem nem fazer cara feia. Irmãos, talvez esse seja o maior privilégio que um crente poderá experimentar nessa vida. Esse é o maior privilégio. Mas, em contrapartida, irmãos, em contrapartida, coloca-nos, né, numa posição em que Deus e os céus cobram na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Cada ensino proferido. Cada ensino aplicado no coração de cada um de nós. E quando nós somos medidos por aquilo que Deus tem cobrado, geralmente nós somos achados em falta. Somos achados em falta. E aí vem o juízo, inevitavelmente. E vem a disciplina. E nós sofremos. E dói. E nós nos lamentamos. E é exatamente isso que acontece. Nós temos chamado muita atenção dos irmãos para a importância de estar aqui presente nos estudos. Irmãos, um professor aqui do colégio, ele tem um horário de aulas. Ele dá aquelas aulas naquele horário. Se o aluno falta, não será isso motivo para que o professor não exija aquela matéria na prova. O professor vai exigir, e com razão. Nós temos os estudos aqui, os irmãos não podem participar, muitos não podem participar. Mas fiquem sabendo, os irmãos, que os ensinos proferidos nessas ocasiões, Deus vai fazê-los aplicar ou exigir de nós no dia a dia. E se você não tiver aquele ensino na cabeça, você vai errar. Você vai errar. E errar é pecado. E o pecado é passivo da disciplina de Deus. Então, irmãos, olha, ser crente reformado é uma tarefa pesada. É uma tarefa, não é, difícil. Muitas e constantes são as exortações, as admoestações que são proferidas aqui desse púlpito, todas com a finalidade de fazer com que evitemos o julgamento e a disciplina. Não é? O objetivo é que os irmãos acertem, que nós acertemos. Precisamos acertar, viver uma vida de acertos, com o mínimo de erros. Sabemos que é difícil, mas a palavra de Deus tem por obrigação de corrigir, é o prumo, é o cano, é a vara de medir, tem essa função. Nós não podemos olvidar as admoestações, fazer ouvidos de mercador. Pelo contrário, precisamos repercutir sobre cada ensino aprendido. Precisamos meditar, discutir, orar, para que o Espírito de Deus se digne de aplicar no nosso coração. Porque se ele não fizer isso, nada é feito, irmãos. Olha, muitos de nós estão sendo disciplinados por questões de mera irresponsabilidade. Eu sou pastor, tenho visitado os irmãos, eu sei disso. Muitos de nós têm sido disciplinados por questões de mera irresponsabilidade, de mera negligência.
E outros estão sendo disciplinados por causa de erros graves mesmos e indevidos. Nós temos sido atrasados em tratar com amor. Temos sido atrasados nisso, no básico. Temos sido atrasados em perdoar. Perdoa, mas fica aquele negócio, perdoa, não é um perdão legítimo. Temos sido atrasados no estudo particular em casa, aqui do Livro Santo. Temos sim. Nós temos sido atrasados em meditar, irmãos, em todas as riquezas que o Senhor tem nos transmitido. Temos sido atrasados na generosidade ali, para com o Senhor. Isso prova, irmãos, que temos tratado, que o Senhor tem nos tratado conforme nós o temos tratado. Deis ao Senhor conforme a tua renda, para que Ele não transforme a tua renda conforme aquilo que tu dás. Diz o adágio cristão. Nós temos agido sem fé, sem muita oração. É possível que estejamos tendo uma confissão de pecados até superficial diante de Deus. Confissão de pecado assim como se tivesse, não é? Como se Deus ficasse satisfeito, irmãos. Deus, aquele que nos conhece, que sonda mentes e corações, estamos tendo uma confissão de pecados fuleira, como diríamos aí no linguajar popular. E se Deus está ouvindo esse tipo de confissão, irmãos, Ele certamente está mandando disciplina sobre nós. Ele não deixa a culpa ficar sem castigo. É líquido e certo isso, pode esperar. É possível que estejamos sendo avarentos para com Deus, numa completa ignorância espiritual de que tudo que temos é dele. Por isso Deus esteja nos tratando a conta-gotas. Ou pode ser também que Ele faça o contrário. Ele abre as janelas e lhe dê abastança, mas você coloca, armazena num saco furado, que não retém os grãos. Ou ainda numa cisterna rota, que não retém as águas. Ganha muito e perde tudo. Como é que está o nosso relacionamento familiar, irmãos? Tem havido respeito mútuo? Tem havido amor do marido para com a esposa? Tem havido submissão da esposa para com o marido? Tem havido respeito dos filhos para com os pais? Como é que está o nosso relacionamento conjugal? Todas essas áreas nós precisamos inquirir, porque são áreas do nosso dia a dia, e que se elas estiverem erradas, nós vamos ser disciplinados. E a intenção é que não caiamos na disciplina do Senhor. Será que o nosso leito conjugal está imaculado? Ou muitos de nós temos procurado um comportamento bestial e antinatural, semelhante aos homens do mundo, que não têm o mínimo temor do Senhor? Sobre esse recai o juízo de Deus, inevitavelmente. Irmãos, olha, Deus julga cada um de nós, individualmente e também como igreja, como grupo. Ele julga, corporativamente. Ele julga a nossa indiferença com a sua obra, para com a sua igreja, para com os nossos cultos. Ele julga cada um desses erros, mas julga mesmo. Julga a nossa preguiça, a nossa ociosidade, a nossa relaxação. Julga a nossa indisposição em visitar, em acudir, em consolar. Ele julga o nosso preterir a sua palavra e o nosso preferir os entretenimentos do mundo. Ele julga isso. Julga as nossas palavras indevidas e torpes. Julga as nossas conversas vãs. Ele julga os nossos pensamentos, irmãos, a nossa cobiça, os nossos atos ocultos. Ele sonda todas as coisas. Conhece as nossas mentes, os nossos corações. É impossível que Deus não julgue. É impossível que Deus não julgue. Se não o fizesse, estaria em desacordo com a sua santidade. E isso Ele não está. Por isso que Ele julga. E a sua ira é despertada. E o seu julgamento é executado. Julga porque é santo. 3 vezes santo. Julga porque é Deus, porque é perfeito. É inevitável que Ele não julgue. E o resultado do juízo é a disciplina sobre os que creem e a condenação sobre os que não creem. Muitas vezes lamentamos tais e tais situações, tais e tais problemas, tais e tais angústias. Mas basta uma reflexão nas páginas do livro santo e saberemos logo qual é a causa. Logo qual é a causa. Não pensemos no juízo de Deus como alguma coisa lá do futuro, não só no último dia. O juízo de Deus é presente. Deus está constantemente sentado no trono da graça, que também é o trono do juízo. É o mesmo trono, é a mesma cadeira,
se é que ele está sentado. E às vezes esquecemos isso. Todos sem exceção estamos sob disciplina. Uns mais, outros menos. Mas todos estamos. Quais são as nossas dificuldades e problemas? Todos sabem quais são os seus. Cada qual sabe. Cada qual sabe. Pois dentre todos eles, os que não forem objetos de provação, são objetos de disciplina e doem. Uns duram pouco. Umas disciplinas duram pouco. Outras disciplinas duram muito tempo. E outras disciplinas duram até que morramos. Só se acabarão quando morrermos, por ocasião da nossa morte. O que é que vamos fazer, irmãos? O juízo de Deus tem a finalidade de condenar os ímpios, disciplinar e corrigir os crentes. Enquanto a correção não acontecer, o juízo vai persistir. Será que não estamos naquela condição terrível de estar sempre a pedir misericórdia a Deus o dia todo? Misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. Mas não faz resistência nenhuma oposição ao pecado. Na nossa luta contra o pecado, temos resistido até o sangue, como diz Hebreus? Não, ela é uma pessoa que luta contra o pecado, luta com unhas e dentes contra o pecado. Não, é uma pessoa que é um crente lá que peca e vive pedindo misericórdia o tempo todo. Essa situação, inclusive, irmãos, é perigosíssima. Olha, Deus é puro e santo, nós não somos nem uma coisa nem outra. Nós vivemos debaixo da sua graça e mesmo assim não a temos tratado com a devida diligência. Temos tratado em vão a graça do Senhor. Estamos sujeitos ao pecado o dia inteiro. E não temos nos empenhado em combatê-lo como poderíamos. Os que creem já fugiram da ira vindoura. Claro, já fugiram. Devem fugir da ira presente, da disciplina. Através de uma vida de extrema vigilância. Os que não creem estão expostos à ira presente e à ira vindoura. E somente a pregação, o ouvir da pregação do Evangelho e a graça de Deus poderá livrá-los dessa situação. Deus é santo, a sua ira é despertada e o juiz se levanta e julga. Temamos e tremamos, irmãos, diante daquele que detém todo o poder no céu e na terra, que é Deus o juiz. Que Ele nos abençoe. Amém.